dia, boa tarde, boa noite, não sei de onde você está me assistindo, mas eu estou aqui, como eu prometi, na semana passada, na quinta-feira passada, que eu ia fazer mais uma live essa quinta-feira, justamente para o quê? Tirar dúvidas dos meus seguidores, e hoje eu quero falar sobre as canetas de insulina. E as pessoas estão entrando aí já, olha aí, a Isis já entrou, o Fran Ribeiro, deve ser a Fran Ribeiro, que é o pessoal entrando. Então, gente, gostaria de falar para vocês hoje sobre as canetas de insulina. Estou com elas aqui, ó, estou com algumas canetas aqui, eu tenho várias canetas, tá? Mas estou com algumas canetas aqui. E eu gostaria de ver, tá? Mostrar para vocês. Primeiro, eu gostaria de contar uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Acho que muita gente não sabe que as canetas, o SUS agora disponibiliza as insulinas NPH e regular em caneta. Você sabia disso? Quem sabe põe para mim aí, eu sei, para eu saber. E as canetas são canetas assim, descartáveis, tá vendo? Canetas descartáveis. Ela é uma caneta que já vem o quê? Preenchida de insulina, tá? Tem uma borrachinha aqui, não sei se está dando para vocês verem aí de pertinho, ó. Isso aqui é uma caneta de demonstração, tá, gente? É uma caneta chamada Flex Pen. E aqui tem uma borrachinha, aqui dentro tem o líquido que é insulina, aqui no meu caso não é insulina, porque como é uma caneta de demonstração não tem insulina aqui. E na ponta a gente põe a agulha, eu esqueci de pegar uma agulha para mostrar para vocês. Mas na próxima live aí a gente mostra a agulha para vocês também. Por que é fácil então? A caneta NPH e caneta de insulina NPH é caneta de insulina regular. Não existe para venda no comércio, tá certo? Ela só existe para distribuição no SUS. E qual que é a diferença de usar caneta e usar seringa? A maioria das pessoas que pegam insulina no SUS, elas usam o quê? Seringas. E com a seringa você vai pegar aquela quantidade de insulina e de repente tem três tipos de tamanhos de seringas diferentes. Tem as seringas que têm a capacidade para 30 unidades, seringa com capacidade para 50 unidades, seringa com capacidade para 100 unidades. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, dá um ok aí, manda uns coraçõezinhos. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí embaixo? Compartilha aí, chame seus amigos para assistirem também, para aprenderem um pouco mais sobre insulinas e sobre caneta de insulina, que é que eu estou falando com vocês aqui hoje, entendeu? Então vamos lá, eu sou Mônica Lenzi, sou farmacêutica, sou educadora em diabetes, sou administradora do portal Diabetes e Você, tenho o blog diabetesevocê.com.br, tem página no Facebook, tem meu canal no YouTube, eu estou em todas as redes sociais falando de diabetes desde 2008, para vocês terem ideia. Eu comecei em 2008 falando de diabetes no Orkut. Então quem quiser tirar dúvida ao vivo, é só solicitar aí para entrar que eu vou chamar para a gente conversar, tá bom? Então continuando aqui sobre a caneta de insulina, ela já vem pré-preenchida, ou seja, a insulina vem aqui dentro. Você vai colocar uma agulha aqui na ponta. Aqui a gente tem o êmbolo, né, que a gente chama com um mostrador. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó, tá vendo? Tá no 0. E se eu girar, ó, tá vendo? Ó, eu vou girar cada cliquezinho desse, ó. Não sei se está dando para ouvir. Se estiver dando para ouvir, põe um ok aí para mim. Cada clique é uma unidade. Quando a gente usa seringa, por exemplo, essa caneta aqui vai até 60 unidades, é o máximo que ela aplica, tá bom? 60 unidades. Então ela aplica de uma unidade, de uma em uma unidade, e o máximo que ela consegue aplicar são 60 unidades de insulina. Tanto regular como NPH. E também temos agora disponibilizadas insulinas, os análogos de insulina ultra rápidas, que estão disponibilizadas também no SUS. Certo? Isso já tem algum tempo, se não me engano, foi desde 2018 que elas estão insulinizadas. Quem quiser saber mais sobre a caneta, que é chamada de caneta da saúde, né, que facilita a vida de quem tem diabetes, aplicar insulina com caneta, eu vou explicar para vocês por quê. Entra no site lá, canetadasaude.com.br, que vocês vão conseguir saber melhor, entender melhor sobre caneta. Sobre a caneta da saúde que está sendo distribuída pelo SUS, facilitando a vida de muitas pessoas. Se a gente for pensar
uma pessoa que tem diabetes e que tem uma dificuldade visual, né, já não consegue enxergar, ela consegue, se ela tem que usar 10 unidades, por exemplo, ela vai girar o êmbolo contando os cliques. Ela não precisa ver o número 10 aqui. O número 10 até aparece aqui. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. O número 10, ele aparece, ó, tá? Mas ela pode fazer o quê? Ela não enxerga direito. Ela não consegue ver. Então ela vai contar. Cada clique é uma unidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu passei por 8 já, 9, 10. Se eu errar, eu passei por 12 aqui, por exemplo, eu posso voltar sem danificar a caneta. O que eu não posso fazer é aplicar sem agulha, senão eu estrago a minha caneta também, tá certo? Então, aplicar sem agulha, eu estrago a minha caneta, ok? Eu acho que eu tenho agulha aqui, deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui, mas eu acho que eu devo ter alguma agulhinha aqui. Ah, não tenho, gente, não vou ter agora. Não vou ter agulha. Tem de tudo aqui, tem vários tipos de caneta, mas não tenho agulha aqui. Bom, então continuando. A caneta de insulina NPH, a gente tem que lembrar que a NPH é uma insulina o quê? Ela é uma suspensão. Ela é uma insulina que a gente chama de leitosa. Ela não é transparente como essa aqui. A regular e o análogo de insulina ultra rápida, elas são transparentes, como essas aqui, né? Mas aqui tem líquido, tá, gente? Essa aqui está preenchida, está pré-preenchida já. Mas é como ela é de demonstração, então aqui dentro não tem insulina. É só para demonstração mesmo. Ou seja, a gente colocou a agulha aqui. Ela é, estava falando da NPH, por exemplo. A NPH ela é uma suspensão. Então, para eu poder aplicar, todas as vezes que eu for aplicar, eu vou pegar essa caneta, vou homogeneizar essa caneta. Como? 20 vezes fazendo assim. E depois eu vou girar na minha mão também mais 20 vezes. Vou retirar a tampa e vou verificar se ela está toda homogênea. Estando toda homogênea, normal, eu vejo que está tudo certinho, eu posso fazer a aplicação. Eu vou marcar a quantidade que eu uso, ou contando, ou olhando os números aqui no êmbolo. Vamos supor que eu aplico 20 unidades pela manhã. Aí, ó, coloquei no 20, tá? E vai fazer a aplicação. A aplicação sempre no ângulo reto. Vou pegar aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. A aplicação é sempre no ângulo reto. A gente vai colocar a agulha na pele, vai aplicar. Eu não vou aplicar aqui agora, porque a minha caneta está sem agulha, eu não posso fazer isso, eu vou danificar a minha caneta. Quando eu aplico, o êmbolo ele volta para o zero, tá? Esse êmbolo volta para o zero. Toda vez que eu for aplicar, apliquei a quantidade, o êmbolo volta para o zero. Mas eu não vou, chegou no zero, eu não vou retirar essa caneta da pele. O que eu vou fazer? Eu vou contar de 1 até 10. Ou seja, eu falo para o pessoal, né, eu oriento os meus pacientes para contarem, né, de 1001 a 1010. Porque eu tenho que aguardar 10 segundos. E cada pessoa conta de 1 até 10, tem gente que conta em 2 segundos, dependendo da velocidade. Então, se você contar de 1001 a 1010, se você é um profissional de saúde que orienta as pessoas que têm diabetes, está me ouvindo agora, você pode, fala com ele, porque vai dar 10 segundos. Aí você retira a agulha da pele. Por quê? E tem que esperar esse tempo. Eu tenho que esperar esse tempo porque a quantidade de unidades, aqui a gente tem dessa caneta 3 ml de insulina. Essa insulina, a concentração dela é 100 unidades internacionais, 100 UI, que a gente fala, né, que vem assim, por ml. Ou seja, se eu tenho 3 ml, cada ml eu tenho 100 UI, eu tenho 300 unidades nessa caneta. Então, 10 unidades de insulina, por exemplo, é uma quantidade muito pequena. Se eu pensar que 1 ml, que é pouquinho, já são 100 unidades, imagina 10 unidades, é a 10ª parte de 1 ml. Entendeu? Por isso a gente tem que aplicar e tem que contar para tirar. Por quê? Porque a gente tem uma barreira. O subcutâneo é o quê? É a gordura que está entre a pele, né, e o músculo. Isso é o subcutâneo. Então nós temos que aguardar essa insulina se espalhe no subcutâneo, porque toda a insulina foi preparada para ser aplicada no subcutâneo.
E ela vai ser aplicada no subcutâneo. O que vai acontecer? Ela vai, ali, ela vai ser absorvida, vai cair nos vasos sanguíneos, e nos vasos sanguíneos ela vai fazer o quê? A ação dela, né? Então, essa é a questão da caneta que é distribuída pelo SUS, tanto como insulina NPH, insulina regular e insulina, análogo de insulina ultra rápida que o SUS está disponibilizando atualmente. Correto? Convido o pessoal aí, gente, para participar dessa live. Quem quiser entrar aqui para tirar alguma dúvida, por favor, solicite aí para entrar junto comigo que eu vou falar com vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma solicitação aqui. Todo mundo falando ok. Falando ok, beleza. Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Ontem me fizeram uma pergunta. Por que a insulina chama NPH? A insulina NPH é a mesma insulina regular, só que ela foi o quê? Modificada. Como modificada? Ela foi adicionada nela, nessa insulina regular, zinco e protamina. Para quê? Com isso, ela prolongou o tempo de ação dela. A insulina regular, ela age dentro do nosso organismo de 4 a 6 horas, dependendo. Já a insulina NPH, ela pode durar ali de 12 a 14 horas. Por isso que são 2 aplicações diárias. Tem médicos hoje que estão distribuindo essas aplicações em 3 aplicações diárias. Estão prescrevendo assim, com 3 aplicações diárias. Então, o que acontece? Aplicou a insulina na caneta, não precisa ficar guardada na geladeira. Ela tem um prazo de validade, né? Ela vem com prazo de validade, que vem, você tem que olhar no rótulo, se essa aqui é a NPH, tal, certinho. E a NPH, para finalizar, N é de nêutron, P de protamina e H de Hangendorf, que é o cientista que fez o quê? Que conseguiu prolongar o tempo de ação da insulina regular, adicionando protamina e zinco nessa insulina. Por isso que ela é o quê? Ela é uma suspensão, tá? Por isso que a gente tem que homogeneizá-la. Se eu aplicar só a parte transparente e não aplicar a parte que está lá, aquela suspensão, aquela parte branquinha junto, ela não vai fazer efeito. E muitas pessoas não sabem que tem que homogeneizar a insulina NPH, e às vezes aplicam só aquela partezinha transparente e aí não tem um controle glicêmico adequado. Então, por isso tem que ser o quê? Homogeneizada. 20 vezes assim, e não pode 20 vezes assim. Eu não posso sacudir a minha insulina. Não posso. Por quê? A insulina é uma proteína. O ovo também é uma proteína. Eu gosto muito de fazer analogias. Então, eu vou comparar aqui o ovo com a insulina. O ovo é uma proteína. Se a gente pega o ovo e bate o ovo, ele muda de quê? Ele muda a cor, ele muda a consistência dele. Não é isso? Se eu pegar uma clara, por exemplo, e bater aquela clara, ela chega a ficar, aquela que a gente chama de clara em neve, né? A gente pode virar a bacia na cabeça que a clara não cai na nossa cabeça. Ou seja, aquela proteína, ela se modificou. O nome técnico para isso é a insulina desnaturou. Então, houve uma desnaturação da insulina, desculpa. A proteína do ovo desnaturou. A insulina também é uma proteína. Se a gente sacudir ela demais, se ela for balançando, se você colocar ela numa caixinha, por exemplo, e for andando de ônibus, ela vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, por exemplo, dentro do carro, rolando para um lado para o outro, dependendo de onde você coloca, essa proteína, que é a insulina que está aqui dentro dessa caneta, ela também pode o quê? Desnaturar, ou seja, mudar a forma dela, e com isso o que vai acontecer? Ela perde efeito. A gente não consegue perceber a olho nu, como a gente consegue perceber com o ovo. Se eu aquecer o ovo, colocar o ovo com a casca dentro da água quente, né, na água fervendo, ele não vai cozinhar, ele vai ficar branco, a parte da clara vai ficar branca, a gema vai ficar mais amarela e vai ficar com consistência mais durinha, não é isso? Ele não deixa de ser, ele deixa de ser líquido para ficar sólido. Se eu pego o ovo, quebro o ovo também e aqueço ele, faço ele frito, ele também muda a consistência, também muda a cor. Isso devido ao quê? Aquela proteína do ovo que modificou devido à condição de temperatura. O ovo também modifica essa estrutura da proteína, dependendo também do movimento que a gente faz com ele. Não é isso? Tem alguém solicitando para entrar? Se quiser perguntar alguma coisa ao vivo, é só solicitar que eu vou aceitar
a solicitação, tá bom, gente? Solicita e entra, porque eu vou aceitar aqui para responder para vocês, tá certo? A Eneida está perguntando aqui, eu aplico na barriga, eu tenho que deitar? Não, Eneida, você pode aplicar na barriga até em pé, sentada. O importante é você fazer rodízio de locais de aplicação. Você não pode aplicar sempre na barriga. Você tem que fazer, porque se você aplicar sempre no mesmo local, você vai ter um problema chamado lipodistrofia. O que é a lipodistrofia? Lipodistrofia é a perda ou o acúmulo daquela gordurinha do subcutâneo. Ou seja, eu posso ter depressão ali na pele, que eu perdi gordura do subcutâneo, ou eu posso ter tipo um carocinho, que aumentou a quantidade de gordura no subcutâneo, com isso eu tenho o quê? Eu tenho um calombinho ali. E o que acontece com isso? Quando eu perco a gordura, quando eu ganho mais gordura, formo esse carocinho ali. Eu tenho a lipodistrofia. Eu tenho uma dificuldade de absorção dessa insulina. Ou seja, você pode ter descontrole glicêmico se você também não fizer o rodízio ideal de aplicação dessa insulina. Tá certo? Eu estou falando muito de insulina atualmente porque no último dia 27 de julho, agora de 2021, a insulina foi descoberta há 100 anos. Então tem 100 anos. Há 100 anos atrás, as pessoas que tinham diagnóstico de diabetes, elas não tinham o quê? Não tinha tratamento, elas morriam de inanição, elas tinham uma dieta super restrita, elas não cortavam todo o carboidrato, elas morriam de desnutrição mesmo. Então hoje a gente tem o quê? A insulina. Eu trabalho com diabetes desde 2006. Então nós estamos aí em 2021, vou fazer 15 anos que eu estou trabalhando com diabetes. 15 anos que eu trabalho com diabetes, o que acontece? Nesses 15 anos muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. E tem muita coisa para chegar para frente. Muita coisa para chegar aí no mercado que já está sendo testado. Já está em fase 3, que é a fase que testa em humanos, para você ter ideia. Então tem insulinas inteligentes. Tem insulinas que vão surgir aí, que você vai aplicar uma vez por semana, às vezes. Tudo isso pode acontecer. Tá certo? Então vocês têm que saber o quê? Que as insulinas, o tratamento de diabetes, ele está modernizando a cada dia mais. E uma coisa que a gente tem que falar, que todo mundo tem que ter na cabeça isso aí, insulina não é só para quem tem diabetes. Todos nós precisamos de insulina para viver. Quem tem diabetes e quem não tem diabetes. A grande diferença é quem não tem diabetes, o pâncreas produz a insulina, que são as células beta do pâncreas, são responsáveis pela produção de insulina. As células alfa do pâncreas, elas produzem um outro hormônio que é chamado de glucagon. E esse glucagon é um hormônio que ele é contrarregulador da insulina. Ou seja, se a gente fica muito tempo sem se alimentar, o que acontece? A gente pode ter uma hipoglicemia, porque a glicose está ali. A glicose vem do alimento, né? O carboidrato que eu ingiro, o alimento que eu ingiro, ele é metabolizado e transforma-se em glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea. Essa glicose da corrente sanguínea, ela fornece energia para o nosso corpo, ela tem que ir para dentro da célula. Para ela ir para dentro da célula, ela precisa do quê? Ela precisa da insulina. A insulina promove a entrada da glicose dentro da célula para fornecer energia para o nosso corpo. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, o que acontece? A gente não tem alimento para metabolizar, a gente fica sem glicose. Então a gente pode ter o quê? Uma hipoglicemia. É como se o meu carro tivesse com o tanque vazio. Só que parte dessa glicose que está lá dentro do nosso organismo, foi metabolizada, parte vai para dentro da célula, outra parte é armazenada dentro do fígado. Para quê? Justamente quando esse momento de a gente está dormindo 8 horas, a maioria, né, das pessoas não levanta de madrugada para soltar a geladeira porque está com hipoglicemia. Então a gente não percebe. O que acontece? Esse glucagon, que é produzido pelas células alfa do pâncreas, ele vai lá e fala assim, fígado, a gente precisa manter um equilíbrio da quantidade de glicose no sangue da Mônica aí, ou de quem está me ouvindo. Então, libera um pouquinho dessa glicose que está armazenada aí dentro. Então, isso que a gente chama de hormônio contrarregulador. Ele é um hormônio que vai agir enquanto a insulina não tem glicose para colocar dentro da célula. Ficou tudo claro? Vocês estão entendendo? Dá um ok aí para mim para saber se está entendendo direitinho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Gente, quem quiser
entrar comigo aqui, fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer a pergunta aqui agora. A diabética. Eu estou tão chateada com o glucagon durante a madrugada, liberando a glicose sem necessidade. Esse a gente chama de fenômeno do alvorecer. Para isso existem alguns suplementos que são carboidratos de liberação lenta, a diabetes, que aqui não sei o seu nome, a diabética, depois você põe seu nome para mim aqui. Às vezes, algum suplemento que tem carboidrato de liberação lenta, para você tomar antes de deitar, no lanchinho antes de deitar, o que acontece? Ele vai sendo liberado lentamente esse carboidrato e, de repente, o seu glucagon não vai precisar funcionar. Então, é interessante você conversar com o seu médico ou seu nutricionista para ele poder te prescrever algo que vai te ajudar nesse momento, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Eneida, gostei da explicação sobre a mistura e homogeneizar a insulina. Exatamente. Tem que saber fazer isso. Porque se eu pegar minha insulina e fizer um samba do crioulo doido lá, pegar lá e chacoalhar ela vai o quê? Desnaturar. Lembrar que ela é uma proteína. E o que vai acontecer? Ela vai perder efeito, a gente não vai ver. Aí você vai falar assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo certinho. Tudo como a Mônica já explicou nos vídeos dela, como o meu médico me explicou, ou o farmacêutico, meu farmacêutico de confiança me explicou, e eu não consigo baixar minha glicose. O que será que está acontecendo? Verifique se você armazenou essa sua insulina de forma correta. A insulina após o uso, né, o primeiro uso, ou seja, introduziu a agulha, é o primeiro uso. Tá? Então, introduziu a agulha na caneta, você começou a usar. Ela não precisa mais ficar na geladeira. A gente tem que lembrar que insulina gelada dói, ela causa um ardor, ela causa um incômodo. Então você pode deixar ela fora da geladeira. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aula de português também, desde que a temperatura do ambiente não ultrapasse 30 graus. A gente não pode congelar a insulina também. Se a gente congelar a insulina, lembra do calor com o ovo? Se eu congelar o ovo também, ele vai mudar a sua estrutura. Faz uma experiência aí na sua casa, põe o ovo no congelador, depois quebra e me conta o que aconteceu. Tá certo? Então, a gente também não pode o quê? Congelar. Então, a insulina, quando ela está fechada, lacrada, com o prazo de validade dela aqui, ela tem validade, assim, guardada dentro da geladeira, desde que não ultrapasse de 2 a 8 graus. Desculpa. De 2 a 8 graus, tá certo? A partir do momento que você começou a usar, dependendo da insulina, esse prazo de validade pode ir de 4 a 8 semanas. Você tem que ler na bula da sua insulina quanto tempo você pode usá-la após ela sair de dentro, você começar a usar, você introduziu a agulha no frasco. Pode ser frasco, pode ser agulha, qualquer insulina, tá, gente? Não é somente caneta, tá certo? Vamos ver se tem mais alguém que quer entrar para perguntar ao vivo. Quem quer entrar para perguntar ao vivo aqui? É a Carol. Oi, Carol. Ah, gostou de saber, né, Carol? Então, conversa aí. Ó, gente, eu estou estudando nutrição agora também. Eu sou farmacêutica, como eu falei, mas essa pandemia me fez voltar para o banco da escola, para a faculdade. Pensei em fazer pós-graduação, em fazer mestrado, mas resolvi juntar o útil ao agradável. Eu acho que fazer nutrição vai complementar muito os meus conhecimentos farmacêuticos e eu vou poder ajudar mais e mais pessoas que têm diabetes. Tá? A Carol está perguntando aqui de novo. A ação dela... Carol, entra ao vivo, solicita e vamos conversar nós duas aqui para a gente bater um papo, que a gente tira suas dúvidas. O que você acha? Entra aí, mostra para mim, mostra sua cara para o pessoal para a gente poder conversar. Ela está perguntando, a ação da insulina gelada é diferente da ação, né? Não, a ação é a mesma, tá? Só que ela vai causar um incômodo no momento que você for aplicar essa insulina, tá certo? Não vai modificar a ação, desde que ela esteja armazenada adequadamente, tá certo? Ela não congelou e ela não aqueceu demais. Cozinha não é lugar de guardar medicamento nenhum, nem insulina, tá? Por quê? Cozinha a gente liga o forno, liga o fogão, aquece, né? A gente põe uma água para ferver, gera vapor. Banheiro também não é lugar de guardar medicamento, principalmente insulina, nem as tiras de glicose, tá, gente? Nem cozinha, nem banheiro. Por quê? Porque também o banheiro aquece, tem o vapor do chuveiro, então a gente não deve guardar ali nada que possa se deteriorar com temperatura e com vapor. Então, medicamento, tira, nada deve ser guardado, nem na cozinha, nem no banheiro. E evitar também locais, né? Não colocar a sua insulina no local que bate sol. Porque se bater sol, vai aquecer aquele local. E com isso você pode também o quê? Modificar a estrutura da proteína da insulina e ela perder o seu efeito.
Se a Carol está perguntando, demora mais a absorção quando ela está gelada? Não, ela vai ter o mesmo efeito, ela vai ter a mesma condição. Se você vai aplicar, a quantidade é tão pequenininha que ela chega à temperatura corporal mais rápido também. Então ela vai ter a absorção e o efeito correto, tá certo? Obrigada, a Carol está falando, adorei muito você. A Nutri Thaís Batista, isso? Thaís Batista. Nutri Thaís Batista está dando parabéns aqui, obrigado, Nutri. Eu vou ser sua companheira, vou ser sua colega de profissão, hein? Tô chegando, um dia eu vou chegar lá. Aguinaldo, muito boas explicações sobre insulina, obrigada, Aguinaldo. Eneida, vou tirar outra caneta da geladeira e recomeçar o uso, fazendo como você ensinou. Faço isso com a regular também? Sim, qualquer insulina. Pode ser um análogo de insulina basal, pode ser um análogo de insulina ultra rápida, pode ser a insulina NPH, pode ser a insulina regular. Somente eu te peço o seguinte, Eneida, e para todo mundo que está me ouvindo, leia a bula para saber quanto tempo ela pode ficar fora da geladeira após o início do uso, tá certo? E não pode ultrapassar 30 graus, lembrando disso, tá certo? Ah, a Eneida lembrou bem aqui também, nem perto do micro-ondas, porque tem radiação. Micro-ondas também a gente não pode deixar medicamento perto não, tá, gente? Não é legal, não. A radiação ali pode alterar. Quanto à insulina, eu não sei, mas assim, questões de medicamentos homeopáticos, medicamentos florais e tal, a radiação pode dar problema, tá? Obrigado, a Thaís Batista Nutri, vai ser um sucesso. Espero chegar aí. Quero ser uma boa nutricionista também para unir aí os meus conhecimentos com a farmacologia e com a alimentação, né? Porque a gente sabe hoje que para tratar diabetes são 5 pilares, eu falo 5 pilares. O primeiro deles é alimentação balanceada, o segundo, atividade física periódica, e esses dois que eu estou falando aqui para vocês, gente, eles não são privilégios de quem tem diabetes. Alimentação balanceada e atividade física é para qualquer pessoa que quer ter o quê? Uma vida saudável. Então não é só para quem tem diabetes, tá certo? A medicação, usar corretamente, como orientada pelo seu farmacêutico, pelo seu médico, na quantidade correta, na prescrição certa, no horário correto. O outro eu falo que é o medição de glicose ali. Então, fazer essas medições, fazer o automonitoramento para saber o que é. Porque a gente tem que lembrar que o tratamento de diabetes é individualizado. Então, uma pessoa usa uma quantidade de insulina e tem um resultado. Outra pessoa usa outra quantidade de insulina e tem um outro resultado. Eu posso comer uma banana aqui que vai impactar a minha glicemia de forma diferente de você que está me assistindo aí. Então, a alimentação impacta de maneira diferente, a atividade física impacta de maneira diferente, a medicação vai impactar de maneira diferente. Por isso que é muito importante o quê? Você fazer o automonitoramento. Então, eu estou aqui no 4º pilar. E o 5º e último pilar que eu vou falar com você, sabe qual que é? A educação em diabetes. Que é isso que eu estou fazendo com vocês aqui. O conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre a sua condição, mais controle você vai ter sobre o seu tratamento. Você vai ter o controle na palma da mão. Não deixe o diabetes te controlar. Controle você o seu diabetes. É muito mais fácil. Você vai ter controle sobre ele e ele não vai te controlar. Mas isso você vai conseguir como? Como eu falei, com esses 5 pilares: alimentação, atividade física, medicação, automonitoramento e educação. Procure conhecimento. Como a Elô falou, ei Elô, nós vamos marcar, hein? Conhecimento liberta. Eu falo sempre em todas as minhas lives, todas as minhas palestras, todos os meus vídeos, eu falo 2 palavras muito importantes para tratamento de diabetes: educação e disciplina. A disciplina tem a ver com comportamento, com o seu comportamento. Ninguém muda ninguém. Você já viu aquela pessoa que fuma? E aí você fala assim, você tem que parar de fumar. Você está com hipertensão, você tem que parar de fumar. E aí, a pessoa não para. Ela só para de fumar o dia que cai a ficha que ela tem que parar de fumar. Agora, a educação é o conhecimento. O conhecimento empodera, te dá poder, né? Quando você tem o poder, você tem o conhecimento, você vai saber por que você tem que parar de fumar. Por que você tem que aplicar a insulina? Por que você tem que comer aquele tipo de alimentação? Por que você tem que aplicar a medicação na quantidade correta, no horário correto? Então, não existe tratamento igual. Eu vejo muita gente, assim, quando eu tinha farmácia, por exemplo,
Ah, não vou comprar meu medicamento hoje não, porque o meu vizinho pega lá no posto um medicamento de diabetes e o dele sobrou, ele me deu, eu estou usando. O que serve para o seu vizinho, para o seu marido, para o seu... Já vi casais que são, os dois têm diabetes, pode ser diabetes tipo 2. Então, o que serve para o seu marido, o que serve para você, às vezes, não vai servir para você. Então, um tratamento de um é diferente do tratamento de outro. Tá certo? Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui mais. No conhecimento liberta. Diabético tem que comer de 3 em 3 horas? Gente, essa questão de comer de 3 em 3 horas, isso não é assim. Você tem que se alimentar, fazer boas escolhas alimentares, saber qual o alimento que vai impactar na sua glicemia ou não. Essa questão de alimentar de 3 em 3 horas, isso já caiu em desuso. E outra coisa que caiu em desuso, que não existe mais, é cardápio para diabetes. Não existe um cardápio, uma dieta para diabético. Isso não existe, tá? A gente tem que levar em consideração, quando faz um cardápio, a gente não, porque eu não sou nutricionista, mas os nutricionistas têm que levar em consideração que o seu gasto calórico e a quantidade que você tem necessidade de energia. Então, para isso, ele faz um cardápio que você gosta de comer, que não adianta ele te passar um cardápio pronto e aí? Você vai se alimentar com o quê? Com coisas que você não gosta de comer? Não, tem que fazer um cardápio que vai te dar prazer. Alguém me perguntou aqui, que eu vi aqui, deixa eu achar aqui agora. Não, peraí, passou. Sobre a atividade física, deixa eu achar aqui. Quem perguntou? Aqui, ó, a Dulcideia, eu acho que é isso mesmo, eu errei, 27 e 28 aqui. Qual atividade física é mais indicada? Essa pergunta é muito importante. Atividade física, qualquer uma é indicada, desde que você tenha gasto calórico. Agora, qual atividade física você vai procurar fazer? Aquela que te dá prazer. Se você começar a fazer uma atividade física que não te dá prazer, você não vai dar continuidade. Começa por aí. Eu já gastei muito dinheiro com a academia. Porque a academia descobriu que você vai lá, na primeira semana você está super empolgado, na segunda já vai mais empolgadinho, depois você começa a falhar, não vai, então ela te pede 6 cheques pré-datados, né? Assim, agora estou fazendo no cartão de crédito, né? Faz tipo assinatura no cartão de crédito. O que acontece? Eu não gosto de academia. Eu gosto de nadar, eu gosto de água. Se você gosta de fazer uma caminhada, vai fazer uma caminhada. Gente, você gosta de faxinar, vai faxinar a sua casa. Vai passear com o seu cachorro, entendeu? Vai fazer jardinagem, se você tem um quintal na sua casa, planta uma horta. E vai cuidar dessa horta, que também é atividade física, e você vai ter o quê? Alimentos saudáveis na sua casa, na sua mesa. Então, a atividade física ideal é aquela que vai te dar prazer e que você vai dar o quê? Continuidade na sua ação. E tem uma pergunta aqui, a Kátia. A Kátia está perguntando, a verificação da glicemia capilar deve ser feita sempre no mesmo horário? Se você faz uma medição de glicose por dia, Kátia, você vai fazer em horários alternados. Ou antes de uma refeição, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, ou 2 horas após as refeições, café da manhã, almoço, jantar. Por quê? E sempre faça em horários alternados, porque você tem diabetes, a glicose ela oscila o dia inteiro, tá? Então ela sobe e desce o dia inteiro. E ela depende daquilo que você fez, a atividade física que você fez. E a atividade física pode ser, você saiu, correu, foi para a escola, pegou o ônibus, foi andando na cidade, no centro da cidade, foi fazer compra, tudo isso é atividade. Você está gastando calorias, está gastando energia. Então a gente precisa de energia para tudo. Tá? E também, quando a gente se alimenta, a gente tem um pico de glicose. Todo mundo tem. Quando a gente está... As pessoas que não têm diabetes, o normal é, em jejum, estar menor que 99. Até 2 horas após uma refeição tem que estar menor que 140. Agora, essa zona-alvo você tem que discutir com o seu médico. O que a gente fala hoje é o tempo no alvo, que é o TIR, Time Range, que é a sigla em inglês, mas a gente chama tempo no alvo. O que esse tempo no alvo quer dizer? Chegaram num consenso em 2019, um consenso internacional que a Sociedade Brasileira de Diabetes também adotou aqui no Brasil, em que quanto mais tempo você ficar dentro do alvo, entre 70 no mínimo e no máximo 180, menos complicações você tem ao longo do tempo. E também você tem que evitar as hipoglicemias, que são abaixo de 70, e evitar as hiperglicemias acima de 180. Então é isso que você tem que ficar de olho. Foca nisso, fica mais tempo, por isso que você tem que fazer várias medições por dia às vezes. Uma medição por dia para quem tem diabetes tipo 2, não usa insulina. Quem usa insulina tem que fazer no mínimo 3 medições por dia, tá certo? Sempre em horários alternados. A
A Nutri Thaís aqui está falando, e as preferências alimentares, é aquilo que eu falei. Também, além disso, do gasto calórico, tem que ver também o que você vai gostar de comer. Não adianta te dar uma dieta que você vai ter que comer berinjela se você não gosta de comer berinjela, né? Então, a gente pode fazer substituições de alimentos também, tá certo? As pessoas diferentes têm necessidades diferentes, isso mesmo. Mulher diabética gestante tem que ter quantos de glicemia em jejum? Eu não vou te conseguir falar esse número agora, tá, Ana? Porque fugiu da minha cabeça, mas é muito mais restrito, tá certo? Essa zona-alvo de quem está gestante, da mulher que está com diabetes, está gestante, ela é muito mais restrita para evitar, porque a glicose ultrapassa a barreira placentária. Então, se eu tenho uma hiperglicemia, por exemplo, essa glicose vai ultrapassar a barreira placentária, esse meu bebê a nascer o quê? A gente chama de bebê macrossômico. Você já ouviu falar daquelas crianças que nascem com 5, 6 quilos? Ou seja, essa mãe pode ter desenvolvido diabetes gestacional, não foi feito o diagnóstico no momento correto, a glicose foi lá, então sobrecarrega o pâncreas dessa criança, desse bebê. E quando ele nasce e é cortado o cordão umbilical, ou seja, o alimento do cordão umbilical para de vir, e para de vir a glicose também, que ultrapassa a barreira placentária, o pâncreas dessa criança ele está hipersensibilizado, ou seja, ele está secretando mais insulina do que o necessário quando ele nasce. O que acontece? Essa criança pode ter o quê? Hipoglicemia. Hipoglicemia em crianças até 6 anos de idade podem causar o quê? Problemas neurológicos. Então a gente tem que cuidar muito, por isso que me manda um direct depois que eu vou olhar e te respondo, tá bom? Certinho essa faixa alva aí que agora me fugiu aqui da cabeça. Gente, bom, estão aqui pedindo para falar de pré-diabetes. Vamos fazer o seguinte, quinta-feira que vem, 1h30 da tarde, eu volto ao vivo e falo de pré-diabetes, tá certo? Luciné, que ótimo ouvir isso, grata, muito obrigado, gente. Fui diagnosticado DM2, pesquisando meu peptídeo C, deu 0,65, não uso remédios e minha glicada é 5,7. Faço cetogênica, faço dieta cetogênica, deve ser, né? A gente pode falar sobre isso também, diabetes tipo 2, e falar sobre pré-diabetes. Até onde vai normalmente a glicemia de um não diabético após uma refeição? Menor que 140, tem que ser abaixo de 140 quem não tem diabetes, tá certo, Carol? Carol da diabética. Isso, faço 3 medições por dia, tenho diabetes tipo 2, a Dulcineia aí. Eu faço de 4 a 8 medições por dia. FAB, saúde e vida. E para quem não come verduras, suplementa, gente, verdura é fundamental, fruta e verdura. Não pode, as frutas você não pode exagerar, porque as frutas têm o açúcar da fruta, hein? Então tem que tomar cuidado com a fruta. Frutas são de 3 a 4 porções por dia, tá? Então, e olhar o que são porções. Não é comer uma melancia inteira, que é uma porção de fruta, tá? Nem enfiar o pé na jaca também, porque a jaca também é grande e vai te dar uma hiperglicemia aí, tá certo? Vamos ficando por aí. Na próxima eu vou explicar pré-diabetes, o que é peptídeo C, tá certo? Para vocês entenderem por que o médico pede esse exame. Hoje nós já passamos aí do nosso limite aqui, tá? Então, quinta-feira que vem, 13h30, eu vou estar ao vivo aqui. Quem quiser, é só solicitar e entra comigo. Quinta-feira passada eu tive, acho que 3 ou 4 participantes. Hoje ninguém quis entrar para conversar comigo. Aí fica difícil, né? Aqui, sou diabética há 17 anos, procuro fazer o melhor tratamento possível. Não tenho nenhum tipo de complicação devido ao diabetes. Mas, de um tempinho para cá, estou sentindo pontadas no dedão do pé. Fábio, seu tempo de diabetes, já de diagnóstico, pode estar levando ao desenvolvimento de alguma neuropatia. Conversa com seu médico sobre isso, para verificar, ou procure um neurologista para fazer os exames adequados, para ver se está em processo está em início aí de processo de neuropatia, porque você tem como estacionar essa situação. Se você tem disciplina, você tem como estacionar essa situação. Gente, fico por aqui hoje. Quinta-feira que vem eu volto. Marca aí, seus amigos. Esse vídeo está gravado aqui no meu IGTV. Vocês podem assistir no momento que quiserem. Tem um canal no YouTube que tem mais de 200 vídeos. Tem o meu blog lá que tem milhões de artigos. E eu vou fazer uma surpresa para vocês, tá? Quem quiser comprar todos os meus e-books de hoje, manda para mim no direct agora. Eu vou vender todos os meus e-books pelo preço de um. São 8 e-books. 8 e-books pelo preço de um.
Me manda um direct agora, eu quero que eu te mando o link para você poder adquirir todos os meus e-books de uma vez só, pelo preço de um e-book. 8 e-books pelo preço de um, tá ok? Beijo no coração de vocês. Volto quinta-feira que vem, às 13h30, com mais uma live Tira Dúvidas.